Olá, boa noite. Boa noite. O Ministério da Educação anuncia que o Enem será totalmente digital a partir de 2026. Para não adiar a votação, o relator da reforma da Previdência deve fazer mais mudanças no texto. E você vai ver também. Ao lado do vice Hamilton Mourão e do governador João Dória, Bolsonaro participa da troca do Comando Militar do Sudeste e diz que reforma da Previdência atenderá a todos. Na capital paulista, mulheres chinesas eram mantidas em cárcere privado e obrigadas a se prostituir. Polícia Civil de São Paulo faz operação contra esquema de lavagem de dinheiro com a compra de créditos de vale-refeição. A rotina trágica dos imigrantes. Autoridades do México e daqui dos Estados Unidos fazem buscas por uma criança brasileira que desapareceu ao tentar cruzar a fronteira dos dois países. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. O relator da reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira, do PSDB paulista, deve fazer mais mudanças no texto. As alterações são fruto da pressão de parlamentares que não querem votar a proposta como ela está. Na tarde de ontem, Samuel Moreira apresentou uma segunda versão do parecer à comissão especial. Mas o texto, que teoricamente estava acordado, não agradou os parlamentares, que começaram a exigir novas mudanças. Um dos pontos que desagradaram os deputados foi a possibilidade dos estados aumentarem as alíquotas cobradas dos servidores públicos, caso fique comprovado que a unidade da federação tem um rombo na Previdência. Segundo os parlamentares, como ficou decidido que estados e municípios ficarão fora da reforma, a autorização para o reajuste de alíquotas também não pode ser dada. Tem ainda algumas questões no relatório que ainda sinalizam estados e municípios. Isso tem gerado muita insatisfação, porque a ideia é retirar tudo referente a estados e municípios para só discutir no plenário. Além disso, existe uma pressão pessoal do presidente Jair Bolsonaro para que o relator atenda aos pleitos dos policiais civis e federais, o que é cada vez menos provável de entrar no texto. Mas, como a segurança pública é uma das principais bandeiras do presidente, ainda há uma tentativa de negociação em torno do tema. As incertezas em relação ao texto fizeram com que a reunião da comissão, que estava marcada para o início da tarde, sequer fosse aberta. O relator pediu 1 hora a mais para terminar o texto. Mas depois de muita espera, os parlamentares foram dispensados por causa da falta de consenso. Para não ficar todo mundo de castigo aqui, eu estou me comprometendo de, tão logo a gente tem a confirmação do horário, eu comunico todos os gabinetes. Mais uma vez, os líderes foram para a casa do presidente da Câmara tentar um acordo, mas até o fim da tarde, a situação continuava a mesma. O impasse tem reflexo direto na tramitação da reforma. Enquanto não há acordo, a votação, que estava prevista para hoje, fica suspensa e pode ser adiada para a semana que vem. O próprio presidente da República telefonou para o relator, dizendo que não está satisfeito com o texto. Ora, se nem o governo que defende a reforma está satisfeito com a forma final do texto e se o texto vai mudar, não é razoável começar hoje uma votação sem conhecer a forma final da proposta. Se a comissão não votar o texto logo, a votação no plenário da Câmara, que estava prevista para este mês, pode ficar para o segundo semestre, já que o Congresso entra em recesso no dia 17 de julho. Tem que encerrar. É obrigação da Câmara encerrar essa votação antes do dia 17 de julho. E agora vamos ao vivo a Brasília conversar com a repórter Caroline Aguiar. Boa noite, Carol. Toda essa costura aí atrás de acordos que a gente viu na reportagem, deu algum resultado? Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Bom, a situação aqui é uma verdadeira caixinha de surpresas. Tudo estava encaminhando para um acordo. A informação que a gente tinha é que tinha sido fechado um acordo para reduzir a idade mínima de aposentadoria para os policiais federais e rodoviários federais. No atual relatório, a idade mínima está em 55 anos. A informação que a gente tinha até poucos segundos atrás é de que haveria uma redução para 53 anos para os homens e 52 anos para as mulheres. Mas agora há pouco o presidente da Câmara, Rodrigo
Rodrigo Maia, que é um dos principais articuladores dessa proposta, chegou dizendo que não tem acordo nenhum, que vai ficar 55 anos mesmo. Então a gente vai ter que esperar o deputado Samuel Moreira, que é o relator, ler a complementação de voto dele aqui na comissão. É a terceira versão do voto que ele vai fazer. A gente vê o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, chegando agora aqui na comissão. Então, para a gente ver o nível de complexidade dessa negociação, a gente só vai ter certeza quando o relator ler esse parecer. Isso tudo embola muito a votação que era para acontecer entre hoje e amanhã. Então, a gente vai continuar acompanhando e qualquer coisa volta com mais notícias. Caroline Aguiar, ao vivo de Brasília, para o Rede TV News. Obrigada, Carol. A gente vê um embate aí direto entre o presidente Jair Bolsonaro, que quer regras mais favoráveis para policiais, e agora o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que quer deixar tudo como está. Vamos ver quem vai ganhar essa disputa. O presidente Jair Bolsonaro participou da troca do Comando Militar do Sudeste em São Paulo e voltou a defender a reforma da Previdência. A cerimônia foi realizada no quartel-general do Ibirapuera, na zona sul da capital paulista. Bolsonaro chegou acompanhado do vice-presidente Hamilton Mourão, de ministros e do governador de São Paulo, João Dória. O general Luiz Eduardo Ramos, nomeado ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, se despediu do Comando Militar do Sudeste e deu lugar ao general Marcos Antônio Amaro dos Santos. Assumo o Comando Militar do Sudeste. Durante a passagem do Comando Militar do Sudeste, Bolsonaro fez um discurso. Agradeceu às Forças Armadas pela segurança, democracia e liberdade. Em seguida, voltou a tranquilizar quem ele chamou de colegas das Forças Auxiliares sobre a reforma da Previdência. A reforma da Previdência atenderá a todos. Fiquem tranquilos, meus colegas das Forças Auxiliares. O sacrifício tem que ser dividido para todos, para que possamos colher os frutos lá na frente. O presidente disse ainda que os poderes executivo e legislativo terão de dar exemplo ao país. Não precisamos de pacto assinado no papel. O pacto que nós precisamos com o poder legislativo e com o poder executivo é o nosso exemplo de votarmos matérias, de apresentarmos proposições que fujam do populismo, que estimulem a cada um ser realmente responsável e receber aquilo que recebe pelo suor do seu rosto. Ao final do discurso, Bolsonaro afirmou que confia o ministério mais importante a general Ramos, pois ele terá articulação com o povo brasileiro e deve ajudar a resgatar a credibilidade das instituições. A cerimônia foi encerrada com um desfile dos militares do Exército. O jornal espanhol El País divulgou uma foto da mala com 39 quilos de cocaína transportada por um sargento da Força Aérea Brasileira. Ele foi detido na Espanha na semana passada. A fotografia tirada no raio-x do aeroporto de Sevilha mostra uma bagagem de mão com 37 pacotes, com pouco mais de 1 quilo de droga cada, enrolados em fitas, sem nenhum disfarce. O volume foi transportado pelo segundo sargento da Aeronáutica, Manuel Silva Rodrigues, de 38 anos. Ele foi detido no último dia 25 ao desembarcar em solo espanhol. O militar preso não fazia parte da comitiva oficial do presidente Jair Bolsonaro, mas da tripulação de apoio que ficaria na Espanha para a escala da volta da comitiva que havia ido ao Japão para a cúpula do G20. Ontem, Bolsonaro afirmou que o governo pretende enviar uma equipe a Sevilha para interrogar Rodrigues e que a Força Aérea Brasileira colabora com as autoridades espanholas. O deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio, que chamou o ministro da Justiça, Sérgio Moro, de juiz ladrão durante a audiência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara ontem, declarou hoje que não tira uma letra do que foi dito. A audiência foi encerrada após a ofensa do parlamentar. Mais de 7 horas de sessão. Somente cerca de 30 dos quase 150 deputados inscritos conseguiram se manifestar. E audiência com o ministro Sérgio Moro na CCJ da Câmara para prestar esclarecimentos sobre as supostas mensagens trocadas com procuradores quando ele era juiz federal e vazadas pelo The Intercept Brasil terminou assim. A população brasileira não vai aceitar como fato consumado um juiz ladrão e corrompido que ganhou uma recompensa para fazer
com que a democracia brasileira fosse atingida. É o que o senhor é, um juiz que se corrompeu e, apesar dos gritos, um juiz lá... Deputada Adriana Ventura. Confusão instalada, sessão encerrada. Sérgio Moro deixou a audiência por volta das 9h30 da noite, mas antes recebeu uma homenagem inusitada. O deputado Boca Aberta, do PROS do Paraná, entregou um troféu ao ministro, uma réplica da taça da Champions League. Nesta quarta-feira, Glauber Braga disse que não se arrepende do que falou. Eu não tiro uma letra daquilo que eu disse ontem na Comissão de Constituição e Justiça. Ele tinha que responder a todos os questionamentos e lamento que quando o debate ficou mais forte e que ele foi contestado e foi apresentado a realidade, que ele simplesmente tenha fugido. Quem também estava presente na audiência durante a confusão é a deputada Bia Kicis, do PSL, mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro. A parlamentar afirma que o comportamento de Braga foi infeliz e exaltou o ministro Moro. Olha, ele sempre sai maior do que chega, porque a calma que ele tem, a paciência que ele tem, para ficar ouvindo aquela mesma ladainha de muitas pessoas que são, inclusive, investigadas em várias operações e ficam ali claramente com um propósito de tentar cavar uma anulação no processo para livrar o Lula da cadeia ou até para evitar alguma consequência sobre si mesmos. Sérgio Moro esteve na CCJ aqui da Câmara a convite dos integrantes da comissão para prestar esclarecimentos sobre as supostas mensagens trocadas com procuradores da Lava Jato e publicadas pelo The Intercept Brasil. Moro não era obrigado a comparecer, mas participou da audiência e colocou em xeque a veracidade do conteúdo. Segundo o ministro, as conversas podem ter sido alteradas parcialmente ou por completo. O Ministério da Educação anunciou hoje que o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, terá aplicação digital em fase piloto a partir do ano que vem. E a partir de 2026 deixará de ter a versão em papel. As primeiras aplicações digitais serão feitas em 15 capitais do país para 50 mil pessoas em 2020. Os participantes vão optar na inscrição se preferem um modelo digital ou em papel. Com a nova versão, por meio de computador, o governo pretende realizar o exame em datas distintas. Em 2021, serão 2 aplicações digitais. De 2022 a 2025, até 4 datas, ainda com a opção de prova tradicional. E a partir de 2026, somente em formato digital. A pessoa vai, computador, se identifica, toda a certificação, toda a segurança, faz a prova, recebe todos os comprovantes que fez a prova para ter tranquilidade que não vai ter nenhuma troca, fraude, etc. O INEP, órgão responsável pelo Enem, afirma que a mudança vai representar uma economia para o MEC e ganhos para o meio ambiente. Os custos da aplicação da prova neste ano vão superar 500 milhões de reais e mais de 10 milhões de provas serão impressas. Em um karaokê de fachada no centro de São Paulo, mulheres chinesas eram mantidas em cárcere privado e obrigadas a se prostituir. A polícia chegou ao local após receber uma denúncia por carta. O pedido de socorro chegou à polícia através de um parente de uma das vítimas, que conseguiu ligar para a família usando o celular de um cliente. Na carta, elas contam que eram agredidas, sofriam ameaças, viviam trancadas. Dizem ainda que a casa de prostituição clandestina recebia apenas chineses, para não gerar desconfiança dos brasileiros. De acordo com a polícia, elas vieram para o país enganadas. Quando chegavam, tinham passaporte confiscado e ficavam nesses quartos onde restos de comida e bebidas estão misturados entre as roupas e os sapatos das garotas. Na entrada do lugar, uma indicação de que ali funcionava um spa, tudo de fachada. Na verdade, eram nesses quartos que elas eram obrigadas a se prostituir. O favorecimento à prostituição está caracterizado. Nesse ambiente aqui, além dos dormitórios onde essas meninas ficavam dormindo, existem outros cômodos aqui nesse estabelecimento que indicam que realmente essas garotas que estão aqui faziam programas com clientes que frequentavam aqui a casa.
Durante a operação, a polícia prendeu em flagrante um chinês. O homem foi apontado pelas vítimas como a pessoa responsável pelo funcionamento do local, uma espécie de gerente da casa de prostituição clandestina. 12 mulheres chinesas foram resgatadas. Elas não falam português e mal entendem o idioma. De acordo com a investigação, a casa funcionava há cerca de 1 ano e chegava a cobrar R$ 1.200 por programa. As chinesas eram orientadas a dizer que o local era um estabelecimento de diversão, um karaokê. A polícia agora investiga se elas eram mantidas em cárcere privado e se sofriam ameaças. Nos quartos onde as meninas ficam, existe uma porta de aço, que indica que essa porta era mantida trancada. Então, nós vamos averiguar se nesse local elas eram mantidas com a sua liberdade privada. Veja só, mais uma história absurda. 5 anos depois do desabamento de um viaduto em Belo Horizonte, todo mundo se lembra dessa história, familiares das vítimas ainda buscam indenização. As ações estão paradas na justiça. Além da saudade, Analina sente muito orgulho da filha. Ana Cristina dos Santos era motorista do micro-ônibus atingido pelo desabamento do viaduto. A jovem de 24 anos morreu no local, mas freou o veículo a tempo de salvar a vida de todos os passageiros. Entre eles a filha, na época com 5 anos. Quantas pessoas tinha dentro do móvel naquele dia, né? Que poderia ter morrido, né? E, graças a Deus, ela foi. Mas ela deu a vida dela, né, para salvar a vida de tanta gente. Tiago, irmão da motorista, também não consegue esquecer. Ele trabalha na mesma linha de ônibus e todos os dias passa pelo local da tragédia. Eu estava trabalhando hoje, comecei a chorar assim do nada. Os passageiros começaram a me perguntar por que eu estava chorando. Hoje, a lembrança da minha irmã veio assim como se fosse ontem o que estava acontecendo. O viaduto Batalha dos Guararapes desabou no dia 3 de julho de 2014. Além do micro-ônibus dirigido por Ana Cristina, a estrutura atingiu 2 caminhões e um carro. O motorista do automóvel também morreu e outras 23 pessoas ficaram feridas. 5 anos depois, ninguém foi responsabilizado. No total, 10 pessoas respondem pelo crime de desabamento com mortes e lesões corporais. Segundo o Tribunal de Justiça aqui de Minas Gerais, o juiz do caso recebeu a ação há menos de 1 mês e não há previsão para a sentença. As investigações apontaram que normas mínimas de segurança não foram observadas e que o desabamento era previsível. Entre os acusados estão ex-funcionários da Prefeitura de Belo Horizonte e das empresas responsáveis pela obra. Os moradores desses prédios também entraram na justiça por danos morais e materiais. Com muitas trincas e rachaduras, os imóveis se desvalorizaram após a tragédia. O que a gente espera é que um caso desse seja melhor revisto, tanto pelos juízes que julgam, quanto pelos órgãos competentes, Prefeitura, SUDECAP. Já a Prefeitura de Belo Horizonte tenta recuperar junto à construtora os 13 milhões de reais investidos no projeto. Os familiares das vítimas também não receberam nenhuma indenização até hoje. Eu queria que pelo menos a parte criminalista fosse resolvida. Eu quero que eles paguem pelo que eles fizeram. A polícia prendeu 6 suspeitos de lavar dinheiro para a maior milícia do Rio de Janeiro. Em 5 anos, o grupo teria movimentado mais de 40 milhões de reais. De acordo com a polícia, todos os presos na operação de hoje fazem parte do Bonde do Eco, a maior milícia do estado. Entre eles está o policial militar reformado, Clayton da Silva Novaes. A força-tarefa busca ainda por Luiz Antônio da Silva Braga, conhecido como Zinho, irmão do miliciano Wellington da Silva Braga, o Eco, apontado como líder do grupo. O PM foi iniciou a empresa juntamente com o Luiz Antônio, né, um sócio. Ele foi sócio do Luiz Antônio inicialmente, utilizava-se dos seus conhecimentos adquiridos já na época de fiscalização do policiamento ambiental. E isso facilitou bastante aí o incremento das atividades da máquina e a consecução dos seus objetivos espúrios. As investigações apontam que os milicianos exploravam serviços como o transporte ilegal de vans e o sinal pirata de TV a cabo, na zona oeste do Rio de Janeiro e na região metropolitana. E abriam empresas para lavar o dinheiro. 4 estão sendo investigadas. Uma delas movimentou 41 milhões de reais entre 2012 e 2017.
Uma empresa que inicialmente começou com o valor de atividades ilícitas, ela, com o tempo, ela passou a utilizar-se da mescla e a praticar-se em obras regulares e começar a gerar renda verdadeira, né? Essa é a grande dificuldade da polícia, diferenciar o que é ilícito daquelas atividades lícitas que a empresa começa a praticar com o tempo. A Justiça autorizou o bloqueio de bens como veículos e terrenos das empresas, com valor estimado de 11 milhões de reais. As polícias militar e civil de Pernambuco se pronunciaram hoje sobre a ação que resultou na morte de 8 suspeitos. Parte do grupo teria participado de um assalto a um supermercado na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, no agreste pernambucano, que terminou com um PM morto. O Comando do Interior das Polícias Militar e Civil apresentou hoje os detalhes da operação. Segundo os agentes, o grupo foi cercado em um matagal dentro de um sítio na zona rural da Paraíba. Os suspeitos teriam resistido e entrado em confronto com os agentes. Eles, apesar de terem visto que o aparato policial era muito superior ao que eles tinham de arsenal, ainda assim eles enfrentaram a força pública e com extrema violência. Então eles não estavam dispostos a se entregar. Eles não iriam se entregar. Com o grupo foram encontrados celulares, armas de grosso calibre, quase R$56 mil em dinheiro e 2 carros. 8 pessoas morreram. De acordo com a polícia, 4 são suspeitas de participar da ação que terminou com a morte do soldado André Silva, de 32 anos, na última segunda-feira. Ele foi baleado pelo grupo que fugia após assaltar um supermercado na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco. Entre os outros suspeitos mortos também está Anderson Berig de Lima, vereador na cidade de Betânia, no sertão pernambucano. De acordo com a polícia, o irmão do parlamentar, que também foi morto na ação, tinha um mandado de prisão em aberto. Tem passagem pelo sistema, né? Por adulteração, por porte ilegal de arma. E esse, o principal, que é o chefe da quadrilha, como eu tinha dito antes a vocês, ele participou de um sequestro em 2018 e estava foragido da justiça. O tatuador acusado de abusar de pelo menos 19 clientes dentro do próprio estúdio em Belo Horizonte foi ouvido hoje pela primeira vez na justiça. Um esquema de segurança foi montado para impedir que fossem feitas imagens do tatuador durante a entrada e saída dele no fórum. 2 vítimas também prestaram depoimentos hoje. Leandro Caldeira Alves Pereira, de 44 anos, foi preso no final de março após passar alguns dias foragido. De acordo com as investigações da Polícia Civil, 19 mulheres afirmaram que foram abusadas por ele durante sessões de tatuagem no estúdio, que funcionou por mais de 10 anos, em uma área nobre de Belo Horizonte. Nas redes sociais, cerca de 40 vítimas também relataram episódios de assédio envolvendo Leandro. O inquérito da polícia concluiu que o tatuador cometeu crime de violação sexual mediante fraude. Há registros de abusos desde 2008. E como o inquérito corre em segredo de justiça, a audiência não pôde ser filmada. Na semana passada, o juiz do processo ouviu 5 vítimas, sem a presença do tatuador, que vai permanecer preso enquanto aguarda o julgamento. A ativista, que recebeu os relatos e denunciou os casos, acompanhou a primeira audiência e pede a condenação de Leandro. Muitas pessoas achavam que determinados comportamentos não era assédio, que eram culpa delas, elas se sentiam culpadas pela atitude dele, ou então entendiam que para fazer tatuagem tinha que pegar nas partes íntimas delas e depois elas perceberam que isso era um crime. O advogado de defesa de Leandro não quis gravar entrevista, mas falou que o tatuador sempre negou as acusações e se diz inocente. Se condenado, ele pode pegar de 2 a 6 anos de prisão para cada caso de abuso. Uma cidade nos arredores de Paris vai apostar na tecnologia para combater a violência contra a mulher. Uma tornozeleira eletrônica avisará a vítima quando o agressor se aproximar. Quem mostra é o correspondente Luciano Júnior. A tecnologia é israelense. Esta empresa já presta serviços para 20 países do mundo, inclusive a França. Através da tornozeleira, é possível manter um perímetro de distância entre agressor e agredida. Quando os limites não são respeitados, avisos são enviados para a mulher por meio de um aplicativo instalado no celular.
O sistema também aciona a polícia. O diretor da empresa que criou o aparelho garante: ele é 100% seguro. Em 2018, mais de 100 mulheres foram mortas pelos atuais ou ex-companheiros aqui na França. Do início deste ano até 20 de abril, 45 feminicídios foram registrados no país. Isto fez com que procuradores e juízes de Pontoise, cidade a 27 quilômetros de Paris, tomassem uma decisão: pressionar o governo a aprovar uma lei para o uso de dispositivos anti-aproximação. A ideia é começar a testar em breve o aparelho. Dispositivos do tipo já deram resultado na Espanha. Desde que as tornozeleiras foram implantadas, o número de mulheres assassinadas caiu quase 40%. Para a presidente do Tribunal de Pontoise, o uso da tornozeleira vai ter efeito semelhante e reduzir o medo das mulheres ameaçadas. Se trata de repensar sobre a liberdade da mulher de se sentir protegida e de não viver durante anos em um clima de terror. As ameaças são muito frequentes antes do crime ser cometido de fato. A pulseira funciona neste período de medo. De Paris, Luciano Júnior para o Rede TV News. Foi solto hoje o brasileiro de 71 anos que havia sido preso por tráfico internacional de drogas no aeroporto de Lisboa, em Portugal, há quase 3 semanas. A Justiça de Portugal emitiu o alvará de soltura com base em imagens de câmeras de segurança. O paraense José Pereira, de 71 anos, foi preso no dia 15 de maio, acusado de transportar para a Europa uma mala azul com 11 quilos de pasta base de cocaína. Ele e a esposa partiram de Belém e viajavam para Paris. Gravações do aeroporto na capital paraense mostram um casal carregando apenas 2 malas pretas. Depois, José e a mulher fizeram conexão em Fortaleza, onde as câmeras também registraram apenas 2 bagagens. A família nega que José transportava drogas e acredita que tenha sido vítima de um golpe. Com a liberdade provisória concedida, José Pereira poderá voltar ao Brasil, mas ainda vai prestar depoimento em Belém pelo processo instaurado na Justiça Portuguesa. 35 pessoas acusadas de ligação com o PCC foram presas em uma operação no estado de São Paulo. A polícia identificou um grupo acusado de realizar serviços para familiares de presos que, em troca, forneciam os dados das próprias contas bancárias para lavagem de dinheiro. A operação Welfare aconteceu em 25 municípios. 19 mulheres e 16 homens foram presos. Os criminosos são suspeitos de aliciar novos integrantes para o PCC. A investigação durou cerca de 6 meses. A polícia descobriu que um grupo dentro de uma organização criminosa oferecia serviços como fretamento de ônibus, pagamentos de aluguéis e tratamentos de saúde para familiares de presos. Em troca, essas pessoas forneciam contas bancárias para lavagem de dinheiro. A célula da organização criminosa era chamada de Sintonia de Ajuda e se dividia em diferentes funções. Alguns detentos eram responsáveis pela contabilidade e autorização da ajuda solicitada. Do lado de fora dos presídios, integrantes da facção faziam o recolhimento dos valores junto com os familiares titulares das contas. As pessoas que emprestam as contas, elas têm um salário da facção. Elas procuram a facção, cedem as contas e recebem mensalmente o valor. Essas pessoas têm esse benefício fixo. Na certeza, até então, da impunidade. Porque o máximo que acontecia, no sistema de segurança bancário, se fosse identificada uma movimentação suspeita, havia o bloqueio da conta. Então, há um entendimento muito raso de que os crimes são menores, e não são, os crimes são muito graves. Um senhor de 90 anos morreu um dia depois de ter sido carregado para dentro de uma agência bancária para fazer a prova de vida e desbloquear o pagamento da aposentadoria. Na segunda-feira, os filhos gravaram quando o idoso, depois de viajar 30 quilômetros de carro, teve que entrar no banco carregado. Ele conseguiu receber o benefício, mas ontem, por causa da idade avançada e problemas de saúde, o homem morreu. Em nota, o INSS informou que, no caso de pessoas com dificuldades de locomoção, a prova de vida poderia ser agendada com a visita de um servidor do INSS em casa. A filha do idoso disse que a orientação que recebeu do banco foi apenas levar o pai até a agência. É inacreditável, né? A Polícia Civil investiga um esquema de lavagem de dinheiro com a compra ilegal de créditos de vale-refeição ou alimentação. 13 mandados de busca foram cumpridos hoje durante uma operação na capital paulista.
Na Operação Limos, foram apreendidos cerca de R$ 172 mil em dinheiro, 175 máquinas de leitura e 471 cartões de vale-refeição e alimentação. Em apenas um dos locais investigados, os agentes encontraram 99 máquinas e R$ 55 mil. Os policiais também apreenderam documentos de contabilidade. 17 pessoas foram levadas à delegacia para prestar depoimento. A pessoa que compra esses créditos, de uma forma ainda a ser investigada, ela dá uma roupagem lícita ao dinheiro ilícito em que ela paga os vendedores dos cartões de vale-refeição. A ação da polícia reacendeu a polêmica sobre a venda do vale-refeição. O hábito é comum, mas ilegal. Uma pesquisa mostrou que 39% dos trabalhadores vendem o vale-refeição. Uma prática considerada crime e que pode gerar demissão por justa causa. O levantamento apontou ainda que 4 a cada 10 pessoas usam o valor para pagar contas. Mas esses números são contestados pela Associação Brasileira de Empresas de Benefícios ao Trabalhador. Existem desvios, nós sabemos, as empresas atuam em relação a eles, mas a gente não reconhece várias pesquisas aí que indicam percentuais muito elevados. Segundo a ABBT, o Vale-Refeição ou Alimentação atende mais de 17 milhões de trabalhadores e é responsável por uma parcela significativa do faturamento de grande parte dos bares e restaurantes. O estabelecimento que for flagrado comercializando o benefício pode ser descredenciado pelas operadoras. Existem atividades também antifraude que nós temos, atuando para, por exemplo, tirar sites do ar que também vendem, oferecem a compra, na verdade, de vale-refeição ou vale-alimentação. Então, as empresas atuam no sentido de identificar essas pessoas e acabar com, evitar que elas continuem operando. Veja a previsão do tempo para todo o país com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. A cidade de São Paulo está praticamente sem chuva há quase um mês. E com tempo extremamente seco, assim a qualidade do ar piora muito. Dá até para a gente ver aí a concentração de poluição aqui na atmosfera. Mas tem mudança aí à vista. A chuva vai chegar a qualquer momento aí nas próximas horas. Portanto, previsão de chuva nessa quinta-feira. Sexta-feira também, além da chuva, a temperatura cai mais. Agora, no sábado é que para de chover e aí o frio ganha mais força, mínima de apenas 8 graus e não passa dos 13. E o que vai abrir passagem para essa chuvarada toda é uma frente fria que avança em direção ao sudeste. Ela vai espalhar bastante chuva sobre todo o estado de São Paulo, especialmente no litoral paulista, em áreas aqui do sul do Rio de Janeiro, extremo sul de Minas e vai alcançar também o Mato Grosso do Sul, que vai ter mudança de tempo. Agora, no sul do Brasil, ainda chove sobre o Paraná. No restante, o tempo fica aberto, mas aí é alto o risco de geada em Santa Catarina e principalmente no Rio Grande do Sul, onde as temperaturas vão despencar. Vamos lá para Porto Alegre, na capital gaúcha, onde o sol aparece nessa quinta-feira, mas vai fazer bastante frio. Mínima de apenas 4 graus e não passa dos 12. Agora a gente vai para Curitiba, no Paraná, onde a quinta-feira vai ser com chuva, tempo fechado, sensação de friozinho também, máxima de 15 graus, mínima de 10 graus. No Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, pouca chuva, chuva isolada, fraca, mas o tempo fica bastante encoberto e faz 25 graus. Agora, cariocas, preparem-se para a virada no tempo a partir de sexta-feira. Chove o dia todo. Sábado também promete ser chuvoso e com frio, máxima de apenas 20 graus. Amanhã o sol ainda aparece, máxima de 28 graus. Tem possibilidade de chuva no finalzinho da tarde, comecinho da noite. E o tempo fica aberto, seco, ensolarado ainda em todo esse amarelão aqui do mapa. Pancadas de chuva localmente fortes ainda sobre o norte do Brasil e até no Nordeste. A chuva dá uma boa diminuída, o tempo fica mais seco e aberto. Temperaturas aí acima dos 30 graus nas capitais do Nordeste, do norte do Brasil também, chegando aos 34 graus em Palmas e também em Cuiabá. Friozinho de madrugada em
em Brasília, Belo Horizonte, no Distrito Federal, mínima de 13 graus apenas. À tarde esquenta bastante, 28 graus com tempo bem seco. Em Belo Horizonte, mínima de 12, máxima de 26. Em Florianópolis, o sol volta a aparecer e a temperatura cai, viu? Máxima de 15 graus. E as temperaturas continuam caindo no decorrer dessa semana em todo o centro-sul do Brasil. Mais friozinho vindo por aí. Os detalhes eu te conto amanhã. Espero você. Até lá. Tchau, tchau. O governo japonês ordenou que mais de 1 milhão de pessoas saiam de casa por causa das fortes chuvas que atingem o sul do país. Os moradores afetados vivem na ilha de Kyushu. Em 3 cidades, toda a população foi alertada a sair de casa. As autoridades temem que deslizamentos de terra provoquem mortes. No começo da semana, uma idosa morreu em um desmoronamento. O temporal afeta o sul do país desde a semana passada. Em algumas regiões, a previsão é que chova em questão de horas o esperado para todo o mês. Há um ano, o mau tempo causou a morte de 200 pessoas no oeste do Japão. A Rússia também sofre com fortes chuvas. Subiu para 20 o número de mortos nas enchentes que atingem a Sibéria. Uma criança está entre as vítimas. Cerca de 200 pessoas foram hospitalizadas. O dilúvio afetou mais de 50 cidades e milhares de pessoas tiveram que ficar fora de casa. Ao menos 44 pessoas morreram e mais de 130 ficaram feridas em um ataque a um centro de detenção de imigrantes na Líbia. Veja na reportagem de Luciana Camargo. Em meio aos pedaços de concreto, colchões, roupas e sangue. No hospital, mais sinais da violência que atingiu o subúrbio de Tajoura, no leste de Trípoli. Segundo as autoridades do país, aviões bombardearam um centro de detenção com mais de 600 imigrantes ilegais no fim da noite de ontem. O local abrigava principalmente africanos que pretendiam seguir para a Europa. A Líbia é o principal ponto de partida para os milhares de imigrantes que se arriscam tentando atravessar o mar Mediterrâneo. O governo de transição, reconhecido pela ONU, culpou pelo ataque o auto-intitulado Exército Nacional da Líbia, que tenta assumir o poder. Na segunda, as tropas comandadas pelo general Khalifa Haftar alertaram que dariam início a uma série de ataques aéreos. Mas hoje negaram a autoria do bombardeio e responsabilizaram forças pró-governo. O conflito armado na região de Trípoli aumentou desde abril, quando o exército de Haftar lançou uma ofensiva para tomar a capital. As milícias já controlam grande parte do leste e do sul do país. O enviado especial das Nações Unidas para a Líbia afirmou que o ataque ao centro de detenção é claramente um crime de guerra. O secretário-geral da ONU disse que as mortes dos imigrantes são ultrajantes e pediu investigações independentes. O novo incidente deve colocar pressão aos países que fornecem armas ao Exército Nacional Líbio, como os Emirados Árabes Unidos. O governo provisório da Líbia também sofre com o embargo da ONU, mas a Anistia Internacional denunciou que a proibição não está sendo respeitada e que as principais vítimas são os civis. Luciana Camargo, de Nova York, para o Rede TV News. Uma criança brasileira desapareceu ao tentar atravessar um rio na fronteira do México com os Estados Unidos. Os detalhes com o correspondente Fábio Borges. Autoridades das cidades de Del Rio, no estado americano do Texas, e de Ciudad Acuña, no México, fazem buscas por uma criança brasileira de 2 anos. A menina desapareceu na segunda-feira, quando tentava cruzar com a mãe o rio que divide os 2 países. A mãe da criança é haitiana. Ela comunicou a agentes americanos sobre o sumiço da filha quando foi detida, logo após concluir a travessia aqui para os Estados Unidos. Para as autoridades, existe uma grande chance de que a menina tenha morrido afogada. As buscas acontecem uma semana após um caso semelhante comover o mundo. Um pai e uma filha, imigrantes de El Salvador, foram encontrados afogados à beira de um rio. Eles também cruzavam a fronteira do México com os Estados Unidos. De acordo com o governo americano, mais de 280 pessoas morreram no ano passado tentando entrar no país. O número de prisões na região da fronteira também é preocupante. Em 2018, quase 230 mil pessoas foram detidas, incluindo cerca de 1.500 brasileiros. Nos centros de detenção, as condições são precárias. O departamento que controla as fronteiras americanas divulgou ontem um relatório que aponta superlotação nos alojamentos.
O documento também revela que crianças não têm acesso a banho, alimentações aquecidas, medicamentos e itens básicos de higiene. Desde que Donald Trump assumiu a presidência em janeiro de 2017, pelo menos 24 pessoas, incluindo crianças, morreram nestes abrigos. Para o presidente, a culpa é dos membros do partido de oposição, que não aprovam projetos de lei para dificultar a entrada de imigrantes ilegais. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. O criador do lendário Ford Mustang morreu ontem aos 94 anos. Lee Iacocca é considerado um dos nomes mais importantes da indústria automobilística americana. De acordo com a família, Iacocca teve complicações decorrentes do mal de Parkinson. Ele morreu em casa, na cidade de Bel Air, na Califórnia. O executivo foi um dos responsáveis pela criação do Ford Mustang. O automóvel foi lançado em 1964 e até hoje é um dos carros esportivos mais famosos do mundo. Iacocca também foi presidente da Ford nos anos 70. Mais tarde, na década de 80, foi o responsável por recuperar a Chrysler, que estava à beira da falência. Muito carismático, ele chegou a participar das propagandas de TV da montadora. A Ford e a Chrysler lamentaram a morte de Iacocca e ressaltaram a importância dele para o setor. Agora, o esporte. Num jogo para lá de polêmico, o Brasil venceu a Argentina por 2-0 no Mineirão e está na final da Copa América. Vamos conversar com o repórter Fernando Fontana, que acompanha cada passo da seleção brasileira. Oi, Fefão, boa noite. A seleção já saiu daí, a delegação toda já saiu rumo a Teresópolis, no Rio de Janeiro. Qual a programação a partir de agora? Boa noite, Amanda, amigos do Rede TV News. A seleção brasileira deixou o hotel aqui em Belo Horizonte faz exatamente 5 minutos. Os jogadores saíram diante de muita festa dos torcedores. Muitos torcedores estavam por aqui, muitos fizeram festa para os jogadores. Aí os jogadores tiraram fotos. O Daniel Alves até atendeu um torcedor à parte para dar autógrafo, para conversar com esse torcedor. Foi uma festa muito grande por aqui. A delegação da seleção brasileira embarca às 20h e 45 minutos no Rio de Janeiro. Lá eles pegam um ônibus e seguem para Teresópolis, para Granja Comari. Expectativa de chegada na Granja Comari, 23h e 45 minutos. Amanhã a seleção treina às 15h30 lá na Granja Comari e antes tem uma entrevista coletiva. A seleção brasileira que deu folga para os jogadores hoje e todos acabaram se divertindo demais nesse dia depois da vitória contra a Argentina. Vamos ver. Na frente do hotel da seleção, festa dos torcedores e familiares dos atletas chegando para um dia diferente. A gente explica, como prêmio pela vitória diante da Argentina, o técnico Tite deu folga para os jogadores. Um descanso merecido, principalmente para um velho lateral com fôlego de criança. Fôlego utilizado para defender a pátria no grito e na bola, através de uma jogada denominada incrível. Aos 36 anos, Dani Alves teve pique suficiente para complicar a vida dos argentinos. Parabéns pro Dani, o Dani incrível, sangue de garoto. Eu acredito que a velha escola continua viva. A velha escola não morre nunca, a velha escola sempre tem alguma coisa a acrescentar, sempre tem alguma coisa a aportar. Velha escola refletida em números, 88% de passes certos, 3 desarmes, 9 lançamentos, 5 dribles e dos 19 duelos venceu 12. O cara é inspiração para a gente mais jovens. Exemplo capaz de se impor diante da catimba argentina. E principalmente de responder às lamúrias de Agüero com autoridade. Não sei por que explicam tantas coisas sobre o VAR se depois não usam. O segundo gol do Brasil foi em contra-ataque, onde tínhamos sofrido um pênalti. Os árbitros cansaram de ficar procurando idiotices nesta Copa América e hoje não usaram VAR. Acredito que ele que me pisou
Então a falta teria que ser dele em mim e não minha nele, né? Porque afinal tá cheio de vendagem aqui no pé pelo pisão que ele me deu. O cara do jogo garantiu o passaporte brasileiro para a sua quarta final pela seleção e pode garantir o título de número 40 na carreira. Falta um passo, não sabemos o adversário, mas assim que surgir, vamos preparar bem essa final, porque eu acredito que vai ser complicado, passe o rival que passe. O Dani é do bem. E que bom a gente poder lidar com atletas que têm essa característica. Complicado, mas não impossível para quem superou o gênio. E para quem nega que voltará a atuar com o Messi no Barcelona após sair do PSG. Eu não tenho nada, estou na seleção, estou até sem clube agora. Acabou meu contrato agora, dia 30. Sou jogador da seleção brasileira. Que vitória, hein? Vamos voltar a Brasília com a repórter Caroline Aguiar, que acompanha na Câmara as negociações para a votação do relatório da reforma da Previdência. Novidades, Carol? De todas as correspondências. Oi, Augusto, novidade sim, viu? A reunião foi aberta, começou e a gente está naquele processo de obstrução, né? Que é a tentativa de enrolar, adiar, postergar o andamento da comissão. O relator Samuel Moreira ainda não leu o novo parecer dele, que é o terceiro parecer que ele faz, a terceira versão que ele faz, mas a gente já teve acesso ao documento e a gente foi entender direto aquela questão da idade mínima para aposentadoria dos policiais federais e rodoviários federais. Havia uma negociação para que a idade mínima fosse reduzida, de 55 anos para 53 para os homens e 52 para as mulheres. Mas esse acordo não vingou e a idade mínima foi mantida em 55 anos para policiais. Isso causou muita indignação aqui na comissão e os policiais já falam, inclusive, em fazer paralisação. Caroline Aguiar, ao vivo de Brasília, para o Rede TV News. O Facebook, o WhatsApp e Instagram apresentaram diversos problemas de funcionamento durante o dia. Houve reclamações de usuários no Brasil, na Argentina, Peru, Colômbia, na Europa e nos Estados Unidos. Muitos usuários tiveram dificuldades para enviar fotos, vídeos e áudios. Quem entrou no Facebook, além de não conseguir carregar algumas imagens, acabou vendo como são descritas as fotos pelo sistema de inteligência artificial da plataforma. Em nota, responsáveis pelas redes sociais com instabilidade pediram desculpas pelo problema. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã.